é a capital da Nova Gales do Sul e porta de entrada para o Oceano Pacífico. Mais de 5 milhões de pessoas vivem nesta cidade vibrante. A Central Station é um grande ponto de partida para uma viagem que nos levará às profundezas do interior e ao passado da Austrália. Apenas as melhores locomotivas se podem candidatar a esta rota. Com 8.000 cavalos de potência entre si, as duas locomotivas da Pacific National estão à altura do desafio. O nosso comboio com carruagem-escama é o Indian Pacific, um nome que homenageia os dois oceanos entre os quais viaja. É um símbolo australiano. Indian Pacific is ready for departing. On platform 2 we have carriages JKL, GHIF. On platform 2 we are ready for boarding. Com 29 carruagens e um comprimento total de 800 metros, o nosso comboio ocupa duas plataformas inteiras. Please make your way to the check-in desk on platforms 2 and 3. Colocar 200 passageiros e as suas bagagens nas carruagens certas não é tarefa fácil. Enquanto 30 membros da tripulação fazem os últimos preparativos, os passageiros instalam-se. All guests are now on board and we are ready to depart. All aboard! Ladies and gentlemen, let's take the show on the road. À medida que o nosso comboio se dirige para oeste, saindo da Central Station, preparamo-nos para uma viagem de costa a costa, através de uma variedade de paisagens antigas. A 1 hora de Sydney, os passageiros desfrutam de vistas de planícies férteis e colinas suaves, no conforto de um bar bem abastecido. Para Michael, esta não é a primeira vez no Indian Pacific. Might I say it's my 6th trip? People look at me and say, "What?" And I say yes, because it's just a magic trip. And it's just a lovely place to be while you watch out the windows and see the world go by. Coming from Sydney, you go up the Blue Mountains, it's just a scene that you could not believe. You actually see Australia as a continent, not as a nation, but as a continent, and it's a magic feeling. $50 anos após o primeiro comboio ter percorrido esta rota, estamos a aproximar-nos de uma das paisagens mais fantásticas da Nova Gales do Sul, o Parque Nacional das Blue Mountains. Mais de 2.500 km², famosos pelos penhascos íngremes e densas florestas de eucaliptos. Enquanto o nosso comboio sobe 1.100 metros acima do nível do mar, até ao ponto mais alto da linha, há um meio de transporte mais lento que desfruta de vistas ainda mais impressionantes. O Scenic Skyway está suspenso 270 metros acima do Vale de Jameson. A passagem é gerida pela mesma família que a construiu há mais de 60 anos. The Skyway was built by my father in 1958. The fully laden car weighs about 12 tonnes. The most asked question we have about the Skyway is, how did you get the rope across the valley in 1958? The answer is, we dragged it across, we ran the rope down that side of the valley, we ran another rope over the edge of the cliff and right down till they met at the creek. We clipped them together and pulled it back up
and bingo, we had rope across the valley. Parece simples, não é? O teleférico oferece uma vista panorâmica da atração geológica mais proeminente das Blue Mountains, as Três Irmãs. Estas imponentes colunas de arenito erudido fazem parte de uma lenda aborígena. Três irmãs foram transformadas em pedra durante uma batalha e ninguém foi capaz de reverter a transformação. O seu destino foi ficar a vigiar as Blue Mountains. Esta bela paisagem foi muito afetada pelas rápidas alterações climáticas da Austrália. Em 2019, os incêndios florestais devastaram as montanhas. Guardas florestais como Grant foram recrutados para combater os incêndios. In the 2019-20 fire season, the entire area was impacted by the Gospers Mountain fire. We were flying in helicopters throughout New South Wales, defending home and working as a team to try and preserve nature as best we could, and it was a great feeling to get the results that we did, even though it was a very hard season. Apesar da devastação, a floresta está a recuperar rapidamente a vida. As you can see now, much of this area is starting to really regenerate significantly, and those kind of exposed black stumps that we were seeing everywhere have now been overtaken by that fresh eucalypt growth that provides that green blanket that the Blue Mountains is famous for. It's a really magical place, and I'm really blessed to be able to protect it for generations to come. Há quem pense que foram estes eucaliptos que deram o nome às Blue Mountains. As árvores libertam óleos que se combinam com a água e o pó no ar, para criar uma ilusão óptica, uma bela névoa azul que paira sobre a paisagem. À medida que o Indian Pacific desce as montanhas, estamos prestes a passar por uma área rica em história ferroviária e pelo território da corrida ao ouro. Para duas passageiras, esta viagem tem um significado especial. I'm here with my daughter, doing a trip that my husband was on my husband's bucket list. Unfortunately, he passed away, so I'm enjoying the journey with my daughter, and we're having a great time. It is just absolutely amazing. The starkness of the countryside is just magnificent. Really happy that I can share it with my daughter. It's sadness and a happy time at the same time. I did expect to come in and be like the youngest person by about 40 years, but there's actually a bit of variety, so I'm pretty surprised about that. But yeah, it's a bit of an emotional roller coaster. I'm really happy that I can be here to support Mum and, you know, spend the time with her. We're here for each other, Yeah, so yeah. it's been good. It should be on everyone's bucket list. Na descida das Blue Mountains, o nosso comboio entra no primeiro de 10 túneis. O túnel mais comprido, escavado no arenito, tem mais de 800 metros. Esta impressionante obra de engenharia foi concebida para facilitar a subida e descida dos comboios pelo lado ocidental da cordilheira. O nosso comboio está agora no lado ocidental das Blue Mountains e entramos em terras agrícolas da maior qualidade. Está na hora do jantar. O chefe, Dan, tem cerca de 200 passageiros para alimentar. Whether it's 2, 3, 4, 5 kitchens we've got on the train, it's my job to oversee all of that. So 3 meals a day and 3 courses gets pretty hectic. My whole life has revolved around kitchens that are stationary. And this one, as you can tell, isn't stationary. It took me a while to get used to.
You know, you learn to drop your knife, so to speak, when the train jolts. But I love it. Couldn't see myself working in a kitchen that doesn't move now. All our menus are local. We're travelling through the area. You're eating produce that comes from that area. Enquanto os passageiros se deliciam com carne de vaca da Nova Gales do Sul e peixe-espada do Oceano Pacífico, o Indian Pacific está a entrar noutra região rica em história e outrora rica em ouro. Há pouco mais de 200 anos, os primeiros exploradores europeus a chegarem à região ao oeste de Sydney escolheram estas planícies férteis para fundar uma povoação. Bathurst é a mais antiga cidade do interior da Austrália. Em 1851 foi descoberto o ouro aqui. Milhares de pessoas acorreram à zona na esperança de fazer fortuna. À medida que Bathurst crescia, surgiram novos e grandiosos edifícios. O mais nobre de todos ficava nos arredores da cidade. Esta casa simbolizava a nova riqueza da Austrália, mas o seu estilo é distintamente escocês. A casa Abercrombie foi construída por um escocês que queria que toda a gente soubesse a sua origem. The Highland Scots are a proud people, so this is Scottish Highland in a paddock at Bathurst. A família de Christopher mudou-se para cá em 1969, quando a casa estava longe dos seus tempos áureos. My mother and father came to Bathurst to buy a weekender in the country, believe it or not, and they happened upon this magnificent mansion, and all the locals said, well, no one's lived in it for 50 years, and maybe the descendants of the family who built it would sell it to you if you think you can save it. A reconstituição lenta dos interiores baroniais exigiu um sério trabalho de investigação. Now, we found fabulous things still intact here, like this fireplace, which was made in 1879 in England of Italian Carrara marble. But the whole of the piece on the floor was missing because it had been sold in 1927. And by an extraordinary coincidence, I found it again. A fellow in Goulburn had it in his living room. Desde os primeiros dias deste lento e constante restauro, a Abercrombie House abriu as suas portas ao público. So we're 53 years along that journey, and all through it there have been people who've been interested in it. So it's a bit like living in a fishbowl, you know, but I love this house and I know I'm part of something very extraordinary and special here. Quando o sol começa a pôr-se sobre a região da Corrida ao Ouro, o nosso comboio aproxima-se da pequena cidade de Pax. Estamos agora numa paisagem famosa pelos vastos céus abertos. Durante 60 anos, esta zona tem sido a meca de todos os observadores de estrelas. O radiotelescópio de Pax é conhecido carinhosamente como o Prato. Na verdade, não é um telescópio, mas uma antena de rádio gigante. Cientistas como John usam-no para ouvir as estrelas. The Parkes telescope is 64 metres in diameter, and it has a collecting area of 1 acre, which means it's very sensitive. That also means that we're able to detect signals from the furthest reaches of the universe. In fact, this telescope was responsible for discovering the most distant objects in the universe, called quasars. And they lie billions of light years from the Earth. I've always been fascinated with astronomy, and this observatory, this telescope that we're in right now, is one of the premier instruments of its kind in the world. And to collaborate with astronomers to do great world-class science really is the thing that, as a boy, as I was growing up, I was dreaming of doing. And so to find myself here now is really exciting.
A antena é mais conhecida pelo papel fundamental que desempenhou na recepção e transmissão de imagens da maior façanha de exploração espacial da humanidade. Corria o ano de 1969. When I was 6 years old, I remember watching the Apollo 11 astronauts, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, walking on the moon. Watched it live on television along with 600 million people around the world. And so to find myself today in the very room, in the very place that those pictures were received, is really mind-blowing. Roger, and for your information, we show you at an altitude of about 92 miles above the surface right now. Para receber as transmissões da Apollo 11, a equipa do PAC manteve o radiotelescópio no seu ângulo mais acentuado, apesar dos ventos perigosamente fortes. Felizmente, o prato manteve-se estável e o mundo inteiro pôde assistir aos primeiros passos de Neil Armstrong na Lua. Parkes tinha mostrado do que os cientistas e engenheiros australianos eram capazes. E continua a fazê-lo ainda hoje. 60 years after it was constructed, it is still arguably the finest single-dish radio telescope in the world. We're still doing great science, making great discoveries that are revolutionising our understanding of the universe. Enquanto 200 passageiros dormem nos seus compartimentos, o Indian Pacific avança através do interior australiano. Um novo dia e paisagens ainda mais espetaculares estão à nossa frente. Acordar no interior australiano não perdeu o encanto para os passageiros. I usually sleep with my blind up to get to really experience that early morning. We're up early anyway, so may as well wake up with a beautiful sunrise in the background. Get to enjoy it. Chegamos a Broken Hill, onde o nosso comboio faz nova paragem. Está na hora dos passageiros saírem, esticarem as pernas e verem as vistas. Have a good tour. Tal como Bathurst, esta é uma cidade mineira de fronteira. Mas esta não foi construída com o dinheiro do ouro. Há minério de prata nestas montanhas, extraído de forma contínua ao longo de 120 anos. Turistas acorrem de todo o mundo para experienciar a extraordinária paisagem vermelha que rodeia esta cidade. À saída da cidade, encontra-se uma zona conhecida como o Deserto Vivo. Este deserto é também o lugar de algumas esculturas impressionantes. Cada uma delas foi concebida para refletir a majestade deste cenário. Com uma paisagem como esta, não é de admirar que Hollywood o tenha visitado mais do que uma vez. Mad Max 2 e Priscilla, Rainha do Deserto, foram filmados em Broken Hill. A cidade inteira mais parece um cenário de filme. Um bom exemplo é o Milk Bar local. O bar remonta a 1892, altura em que ali se vendiam refrigerantes. Nos anos 50 passaram a vender batidos. Esta joia antiga foi carinhosamente restaurada pelo proprietário Jason. Where we are now is a 1956 version of the Milk Bar, more or less as it was in 1956. It's a bit like restoring an old car. You know, the essence of it's there, and then you've got to add some new bits, like the coffee machine. É a altura de voltar a embarcar no Indian Pacific.
A tempo de um pequeno almoço tardio. Estamos agora a atravessar a fronteira de Nova Gales do Sul e a entrar no estado da Austrália Meridional. As vistas amplas e desertas desta região sempre atraíram os espíritos livres. À medida que avançamos em direção ao Clare Valley, a oeste da nossa rota, encontra-se uma maravilha natural que traz um toque de cor viva a esta paisagem árida. Este é o Lago Bombonga. É famoso por mudar de cor com as estações, do azul ao branco e ao rosa. O Bombonga é um lago salgado. Todos os verões, uma enorme extensão da sua água seca. Durante mais de 100 anos, o sal foi extraído em grandes quantidades e levado de comboio. Atualmente, não se extrai muito sal do Lago Bombonga. Mas na extremidade sul, na pequena cidade de Lochiel, o antigo depósito foi transformado num café por Eder e Vicky, que gostam de manter um olhar atento sobre a atração turística mais popular da cidade. Lochiel tem a sua própria Nessie, a enguia do lago. He's about 3.5 metres tall, made of stainless steel and fiberglass. He's got all the bells and whistles and people are flocking to see him. Very popular. I've got the binoculars in the kitchen ready to see what's going on out in the lake. So frequently I'll run in the kitchen and she's there looking out the window with the binoculars. Yes, well. Estamos na última etapa da nossa viagem de mais de 1.500 quilómetros de costa a costa pelas vastas paisagens da Nova Gales do Sul e da Austrália Meridional. Explorar o interior australiano de comboio tem sido uma experiência reveladora. I think this is just the most wonderful trip. I've worked formerly as an airline pilot and I've travelled over a lot of this countryside in my 30 years of experience in the airline, but it's not up close and personal. This is right up close, right outside your window. It's just beautiful. A paisagem muda constantemente, à medida que as planícies secas dão lugar a terras agrícolas férteis e colinas ondulantes. Estamos a aproximar-nos de Clare Valley. Nas encostas superiores, os dias quentes de verão são temperados por noites frescas. E com muita chuva, esta é uma região perfeita para a produção de vinho. De facto, a escolha de hoje foi produzida aqui mesmo, no Clare Valley. A Skillogalee Vineyard é propriedade de um casal britânico, Diana e Dave. Encontraram este lugar por acaso há mais de 30 anos. Dave always says that we bought Skillogalee in a fit of midlife crisis. We'd only been in Australia for 3 years, so when we heard it was for sale, we just thought, wow, this is the life we want to live. We didn't have any experience growing grapes or making wine, but we thought we could do it and we have grown into it. Por capricho, tinham comprado uma parte de uma das regiões vinícolas mais apreciadas da Austrália. Agora só tinham de aprender a fazer o produto. Although I had made a few demijohns of elderflower wine at university, it was completely undrinkable. Got a job as a cellar hand and watched what was done, asked awkward questions and learned a lot. Quanto mais o casal aprendia, mais ambiciosos se tornavam.
We were just getting out of debt from buying this place when the property next door came up for sale. We needed some more fruit and it just was too good an opportunity to miss. So we went right back into debt again. Mais de 3 décadas depois de terem vindo para cá, os vinicultores novatos são agora veteranos. We now produce about 15,000 dozen wines a year. It's more than I can drink myself, so we have to sell a few. Só há tempo para os passageiros desfrutarem de um último copo. A 150 km a sul de Clare Valley, aproximamo-nos do fim da nossa viagem em Adelaide. Enquanto o nosso comboio entra na estação e os nossos passageiros se despedem. Adelaide é famosa pelas suas belas praias, como Port Noarlunga. Que melhor sítio para se sentar e ver o pôr do sol. É o sítio perfeito para terminar a nossa aventura australiana. Na nossa épica viagem de comboio de 2 dias, de Sydney a Adelaide, subimos às belas Blue Mountains. Entramos num comboio a vapor que zigue-zagueia por encostas perigosas. Passámos uma noite sob céus mágicos. Viajámos pelo interior australiano, das margens do Pacífico ao sul do Oceano Índico.